Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa, contabilidade, matemática, aqui no YouTube. Pessoal, se liga aí, esta aula agora vamos falar de exponenciais e logaritmos. Muito importantes, principalmente para você que vai prestar concursos cuja banca organizadora seja o Sebrasp. Obviamente a matemática é igual para todo mundo, mas aí nós vamos focar aqui agora nossa atenção no Sebrasp, tá bom? Pessoal, quando falamos de exponencial e logaritmo, estamos falando de duas faces da mesma moeda. Um é o inverso do outro, tá? O que mais cai nas provas do Sebrasp são as propriedades de logaritmos. Os logaritmos envolvem também exponenciais. E nós já vamos ver isso no conceito de logaritmo. Olha só, sem enrolação, tá, pessoal? Vocês já sabem que o meu método é sem enrolação, tá? A gente já vai direto ao ponto. Log de um número C na base B é igual a N. Olha só, quando isso acontece, o que eu estou falando ali? Eu estou falando log de C na base B é igual ao número N. Eu estou dizendo que é um logaritmo de um número C na base B é igual ao número N. Log é logaritmo. E aí, o que acontece? Qual que é a consequência prática disso? Se log de C na base B é igual a N, agora vem o exponencial. Qual que é o exponencial? Aqui isso implica que B, que é a base, elevado a N, isso aqui é uma setinha, tá? B elevado a N é igual a quem? É igual ao C. Olha só, é igual ao C. Então aqui ó, é isso que ocorre em termos práticos. Na prática é isso aqui que está acontecendo. Ó. Se eu tenho log de C na base B igual ao número N, o que eu tenho na prática? Eu tenho um exponencial. Eu tenho que o B, que é a base que está embaixo, elevado ao N é igual a C. Tá vendo? Tem que decorar isso. Tem que chegar na prova sabendo isso. Tem que chegar sabendo isso. Então, B elevado a N igual a C. Exemplos para você visualizar. Porque aqui estamos com letras, né? Agora vamos ver com números, vai ficar mais fácil para você. Exemplo. Log de 36 na base 6. Isso aqui vai ser igual a 2. Por que log de 36 na base 6 vai ser igual a 2? Por quê? Porque nós temos que 6 elevado a 2 é igual a 36. 6, que é a base, elevado a 2, que é o logaritmo, é igual a 36. Aqui, pessoal, aquele 36 ali, no caso faz o papel do C, né, na nossa definição. Aquele C, ou aquele 36, aquele número que fica ali no log, né, log de C. Esse C é chamado de logaritmando. O Bzinho é a base, tá? O N é o logaritmo, tá? Beleza? Então, 6, olha só o nosso exemplo numérico. Log de 36 na base 6 é igual a 2. Se eu te pergunto nesse exemplo numérico, quem que é o logaritmando? 36. Quem que é a base? 6. Quem que é o logaritmo? 2. Tá vendo? E aí, o que acontece? 6 elevado a 2 é igual a 36. Mais um exemplo? Vamos lá, mais um exemplo. Olha aqui, ó. Log é logaritmo, né? Log de 16 na base 2. Isso aqui é igual a 4. Por quê? Porque log de 16 na base 2 é igual a 4. Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Ó, 2, que é a base, elevado a 4 é igual a 16, que é o logaritmando, tá vendo? Então é isso que acontece em termos práticos. Então, em termos práticos é isso. Logaritmo não é difícil. É fácil? Não sei, eu acho fácil. Mas difícil não é. Só que você tem que saber muito bem o conceito e algumas propriedades de logaritmo. O conceito é esse aí. Log de C na base B é igual a N.
E aí o que acontece? Se log de C na base B é igual a N, você tem que B elevado a N é igual a C. Tem que saber isso. Grava esses exemplos aí, ó. Log de 36 na base 6 é igual a 2. Por quê? 6 elevado a 2 é igual a 36. Log de 16 na base 2 é igual a 4. Por quê? 2 elevado a 4 é igual a 16. Você precisa saber também, além disso, algumas propriedades de logaritmos. Vamos mudar aqui de quadro. Vamos lá. A primeira propriedade de logaritmo que você precisa chegar sabendo no seu concurso, na sua prova, diz o seguinte. Diz que log de A vezes C na base B, A vezes C é um número, tá vendo? Log de A vezes C na base B, eu posso abrir. Tá vendo que eu tenho log de um produto. Aquele pontinho ali vermelho indica o produto de A por C. A vezes C, né? Então, log de A vezes C na base B, então repare que o meu logaritmando é o produto A vezes C e a minha base é B. Repare que eu posso abrir esse logaritmo. Então, isso fica o quê? Como sendo log de A e log de C. Qual que é a lógica aqui? A base não é B? Mantém a base para os dois. E aí, como é produto, eu vou abrir como soma de logaritmos. Essa que é a lógica. Então, o log de um produto eu posso abrir como sendo a soma de logs. Então, o logaritmo de um produto eu posso abrir como o quê? Como a soma de logaritmos. Essa que é a lógica da parada. Olha só um exemplo numérico para você ver, para você entender, enxergar isso aí, tá? Olha só, você tem aqui, ó, por exemplo, log de 6. Ô, professor, você esqueceu a base. Qual que é a base? Quando você fala log de 6, qual que é a base? Pessoal, a base, quando eu não coloco a base, não significa que eu esqueci, não. Quando eu não coloco a base, significa que se trata de um chamado logaritmo decimal. É o logaritmo na base 10. Então, quando a base é 10, eu posso colocar ali, ó, log de 6 na base 10, ou eu não preciso colocar nada. Se eu omitir a base, já significa, no mundo da matemática, que é base 10, tá bom? Então, eu já vou trabalhar com isso com você. Eu já vou deixar sem a base, para você já mentalizar, para o seu cérebro já entender que ali está subentendida a base 10. Então, log de 6 é o quê? É o log. Você pode reescrever o 6 como sendo 2 vezes 3. Como sendo 2 vezes 3. Portanto, log de 6, que é log de 6 na base 10, é igual a log de 2 vezes 3. E aí, como é log de um produto, repare que no logaritmando eu tenho um produto, 2 vezes 3, então eu posso abrir esse logaritmo como sendo o quê? Como sendo a soma de logs. Ou seja, isso aqui vai ser o log de 2 mais o log de 3. Sempre assim, professor? Claro, sempre assim. Sempre assim. Beleza? Tranquilo? Então, olha lá. Então, essa é a primeira propriedade de logaritmo, tá? É o log do produto. Então, o log de um produto, você pode abrir como a soma dos logs. Na segunda propriedade, na propriedade número 2, o que nós temos? Bom, se a propriedade número 1 era o log de um produto, na segunda propriedade agora, nós vamos ver o quê? O log de um quociente. Log de A sobre C na base B. Então, o que nós temos na propriedade número 2? Eu tenho log, no logaritmando eu tenho A sobre C, A dividido por C. Ou seja, eu tenho log de A sobre C na base B.
Isso aqui eu posso fazer o quê, pessoal? Isso aqui eu posso separar. Eu posso separar isso como a diferença de logs. Então vamos usar a lógica. Se no log de um produto eu separo como soma de logs, no log de um quociente eu posso separar como a diferença. Então log de A dividido por C vai ser log de A menos o log de B. Menos o log de B, tá entendendo? Ó, log de Azão menos log de Bzão. E a base? A base é Bzinho, tá vendo a base ali, ó? Bzinho. Ah, não é Bzão, é C, né? É C aqui, ó. Tá entendendo? Então, essa é a lógica da parada. Não é difícil de gravar. Não é difícil de gravar. O log de um quociente você separa com uma diferença de logs. Olha só um exemplo aqui, olha só que bacana esse exemplo agora aqui, olha só. Ó, se você tem, por exemplo, log de 5. E aí? Log de 5. Repare que, se eu escrever log de 5, não tem a base. Se não tem a base, isso já fica implícito que é uma base 10. Trata-se de um logaritmo decimal. O logaritmo decimal é o logaritmo cuja base é 10. Beleza? Então, olha só. Log de 5. Log de 5, eu posso reescrever o 5. Eu posso reescrever o 5 como sendo o quê? 10 dividido por 2, olha aqui, ó. Então, quando eu tenho log de 5, no fundo, o que eu tenho? Log de 10 dividido por 2. Ou seja, eu tenho log de um quociente. Eu posso abrir esse log. Então, eu posso abrir log de 5 como sendo o quê? Log de 10 menos log de 2. Repare que eu não coloquei a base. Isso indica base 10. E aí eu tenho um detalhe aqui, uma propriedadezinha, que eu já vou dizer para você já também. Olha só, repare nesse cidadão aqui, repare nesse fulano aqui que eu vou marcar agora aqui de verde. Repare em log de 10. Reparou log de 10? Reparou que no log de 10 eu não tenho a base? Então é como se fosse log de 10 na base 10, não é? E aí vem uma propriedade também muito interessante. Quando eu tenho log de um número e esse número também está na base, o resultado é 1. Então ali, ó, para você entender, o que é log de 10? É log de 10 na base 10, não é? É isso. Beleza. Quando você tem o mesmo número, ó, log de 10 na base 10, poderia ser também log de 8 na base 8, log de 20 na base 20, log de 3 na base 3. Quando isso acontece, quando você repete um número, no logaritmando e na base, o resultado é 1. Então aqui o log de 10 na base 10 é 1. Então o resultado de log de 5 vai ser 1 menos log de 2. Beleza? Consigo captar? Professor, quanto que dá log de 7 na base 7? Dá 1. Quanto que dá log de C na base C? Aqui, ó, podemos dizer o seguinte. Uma observação aqui, ó. Log de X na base X é igual a 1. É isso que acontece. É isso que está acontecendo. Beleza? O log de um número e a base é ele mesmo, dá 1, o resultado dá 1. Beleza? E aproveito para indicar outra propriedade para você. O log de 1 numa base B qualquer dá quanto? Quanto que é o log de 1? O log de 1 dá 0. O log de 1 dá 0, pessoal. Isso também você precisa saber. O log de 1 é 0, beleza? Tranquilo? Então tá aí. Vamos para a terceira propriedade de logaritmos. Vamos lá. Terceira propriedade de log para você. O que diz a terceira propriedade de log? Pessoal, até vou colocar aqui o nomezinho para você, que essa eu vou chamar
de regra do chute. Você dá um chute. É a regra do chute. Tá? A propriedade número 3 é a chamada regra do chute. É a regra do chute. Então, o que acontece aqui na propriedade de número 3? O que acontece aqui na propriedade de número 3? Acontece o seguinte. Você tem o log de um número a elevado a n. Tem um expoente. Na base b. Então, repare. O meu logaritmando é um expoente a elevado a n. A elevado a n, tá vendo? E aí nós vamos aplicar a regra do chute. Você dá um chute, ou regra do peteleco também, alguns falam, né? Mas eu conheço como regra do chute, eu luto karatê e tal. Então a regra do chute, você dá um chute no n. Você dá um chute no n. O que acontece com esse n? O que acontece com aquele n lá quando você dá um chute nele? Ele vem parar aqui na frente, ó. Então vai ficar n log de A na base B. E aí fica esse n multiplicando, né? Tá entendendo? Então essa é a regra do chute. Quando você tem dentro do logaritmando um A elevado a n. Você tem um expoente. O que você vai fazer com esse expoente? Joga ele para frente, dá um chute nele, joga ele lá para frente. E aí vai ficar ele multiplicando log de A na base B. Tranquilo? É isso que acontece para você, beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo, pra você entender isso aqui melhor. Olha só. Quando você escreve assim, ó, log de 25. Ô, professor, como que eu posso escrever log de 25? Bom, log de 25, meu nobre, você pode escrever como sendo log de 5 ao quadrado. Não é isso? Porque 25 nada mais é do que 5 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, que dá 25. Então, log de 25 é log de 5 ao quadrado. Beleza. O que você pode fazer? O que você pode fazer ali? Você pode pegar aquele 2 e jogar ele para frente. O 2 é o expoente. Então, você dá um chute no 2. Você dá um chute no 2. Pega o 2 e dá um chute nele lá para frente. 2 vezes log de 5. Tá vendo? Beleza? Então, essa é a regra do chute. Essa é a regra do chute. E a última regrinha que eu vou passar para vocês nesta aula, a última propriedade, é a mudança de base. A número 4 vai ser a mudança de base. Mudança de base. Então você repara que quando a gente estuda logaritmo, a gente está o tempo todo também falando de exponencial. Então exponencial e logaritmo são duas faces da mesma moeda, tá? Uma é o inverso da outra. Então o que você tem como mudança de base? O que tem? Olha só, seria o seguinte. Se você tem log de um número A na base C, você pode reescrever isso como sendo uma fração. Então, na mudança de base, você pode ter lá um log de um número A na base C. Você pode reescrever isso como uma fração. E aí, como que fica essa fração? O A, repare o seguinte, o A está em cima e o C está embaixo. Então, pela lógica, em cima vai ficar o A, continua o A, e embaixo o C. Olha só que fácil. Beleza, então repare, eu tenho log de A na base C. Então a base é C inicialmente. A base é C. Log de A na base C. A base é C. Só que eu vou mudar a base. Eu vou mudar a base. Por isso o nome da propriedade é mudança de base. Eu vou mudar a base. Quando eu vou mudar a base, o que eu tenho?
Eu tenho log de A dividido por log de C. E aí a base, em vez de agora a base ser C, a base vai ser uma base B qualquer. Deixa eu deixar maior aqui, ó. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar log de A na base B dividido por log de C na base B. Repare que eu mudei a base, pessoal. Isso que eu quero que vocês percebam. Eu mudei a base. Agora eu vou marcar a base em amarelo. Olha ali, ó. Tá vendo? Inicialmente, eu tinha log de A na base C. Agora, eu divido isso com uma fração. Vai ficar log de A na base B dividido por log de C nessa mesma base B. Tá vendo que eu alterei a base de C para B? Repare isso, repare isso. Exemplo numérico para você. Exemplo. Log de 3 na base 2. Então, se eu tenho log de 3 na base 2, perceba que a base é 2. A base é 2. Eu posso trocar essa base para uma base qualquer. Então, eu vou jogar para fração. Isso vai ficar log de 3 em cima, dividido por log de 2 embaixo. E aí a base, qual é a base que eu escolho, professor? Qualquer base que eu queira, depende da questão. Aí, dependendo da questão, eu vou usar uma base que seja conveniente para eu resolver a questão do Sebrasp ou de qualquer banca, tá? Então, olha só. Log de 3 na base 2 é log de 3 dividido por log de 2. A base aqui, vamos supor, eu posso colocar ali como exemplo, base 5. Base 5, ó. Reparou? Capite? Então, essa é a regra da mudança de base. Você vai pegar um log e vai jogar para uma fração, trocando a base. Trocando a base, beleza? Tranquilo? Vamos ver agora um exemplo aqui, uma questão para você. Olha só, vamos ver uma questãozinha aqui, ó. A questão diz o seguinte, se 10 elevado a x, se 10 elevado a x é igual a 20 elevado a y, atribuindo 0,3 para log de 2, então o valor de x sobre y é. Então, olha só a questão aí. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão aí bem tranquilo, bem simples, bem fácil. Vamos supor que isso estivesse na tua prova agora. O que você faria? Você tem lá 10 elevado a x igual a 20 elevado a y. Aí você olha para minha cara e você fala, professor, eu não tenho a mínima ideia do que fazer isso. Eu tenho uma equação exponencial. Isso daí é uma equação exponencial, cara. Só que as bases são totalmente diferentes. 10 e 20. E agora, o que você faz? Só quando isso acontece, você vai fazer o quê? Você vai aplicar log dos dois lados. Porque se você tem uma igualdade, você tem uma igualdade, tá vendo ali, ó? Você tem uma igualdade. Então, o que acontece? Se você tem essa igualdade, você pode dizer, ó, você tem que 10 elevado a x é igual a 20 elevado a y. Se 10 elevado a x, tá aqui, ó, 10 elevado a x, a questão deu isso, 10 elevado a x é igual a 20 elevado a y, então, isso significa que o log de 10 elevado a x vai ser igual ao log de 20 elevado a y. É óbvio. Então, log de 10 elevado a x é igual ao log de 20 elevado a y. Professor, está sem a base, então significa que a base é 10? Significa que a base é 10. É isso mesmo, você já está entendendo, já está aprendendo, tá? Agora, o que dá para fazer aí? Caraca, tem a regra do chute. Tem a regra do chute. Porque, olha só, em verdinho aqui, ó, eu tenho expoente. Aqui também eu posso aplicar a regra do chute. E aí você vai aplicando a regra para ver o que acontece, para ver o que aparece para você. Olha só. Então, aquele x ali, eu dou um chute nele. Ele vai lá para frente. Ele vai lá para frente. Então, dando um chute no x, vai ficar x
log de 10. Lembrando que aqui é vezes, né? Isso aqui vai ser igual a quê? Dá um chute no y. Y log de 20. Lembrando que é vezes, né? Tranquilo. O que você tem mais aqui, ó? X vezes. Opa, pera lá. Eu tenho log de 10. O que é log de 10? Log de 10 é log de 10 na base 10. E quanto que dá isso? Quanto que dá log de 10 na base 10? Opa, isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1. Você já sabe que isso aqui dá 1. Deixa eu colocar do ladinho aqui, ó. Você já sabe que log de 10 na base 10, isso aqui é igual a 1. Porque 10 é igual a 10, né? Então você é como se cortasse ali. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Então vai ficar x vezes 1 é igual a y vezes log de 20. É igual a y vezes log de 20, tá? Beleza. X vezes 1 é x. É igual a y vezes log de 20. Beleza? Opa. Tá. Ó, tem mais uma tela aqui em branco. Opa, beleza então. Então posso não preciso deixar tão apertadinho ali, né? Posso deixar maior aqui. Então vamos lá. Pensei que não tivesse deixado mais rascunho, mas eu deixei mais tela de rascunho ali. Então vamos lá. Vou deixar maior para ficar melhor para você enxergar, tá? Então vai ficar lá, ó. Vai ficar assim, ó. Esse x aqui eu passo lá para frente, pela regra do chute. Vai ficar x vezes... Vai ficar x vezes log de 10 é igual a y vezes log de 20. Bom, log de 10 é log de 10 na base 10, que é 1. Vai ficar x vezes 1, que é igual a x, já sabemos. Igual y vezes log de 20. Tá vendo? O que a questão pede para você? Pede x dividido por y, né? Ele pede lá, olha lá. Ó. Então o valor de x sobre y é... Então veja só, o que você faz? Se você quer x sobre y, pega esse y que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. E aí o que você tem? X, esse y vem para cá dividindo, x sobre y é igual a log de 20. E aí você olha nas alternativas e você vê que você já descobriu x sobre y é quem? É log de 20. Mas aí você vai nas alternativas, não tem log de 20 nas alternativas. Então você precisa trabalhar esse log de 20. Então vamos lá. X sobre y é igual a log de 20. Beleza. O que é log de 20? Log de 20 é log de 2 vezes 10. É ou não é? 20 não é 2 vezes 10? Claro que é. Claro que é. Então, x sobre y é igual a log de 20, que é igual a log de 2 vezes 10. O que você pode fazer quando você tem log de um produto? Log de um produto, você separa como a soma de logaritmos. Então, isso aqui vai ser log de 2... Opa, pera lá. Mais o log de 10. Beleza? Mas a questão te deu uma informação atribuindo 0,3 para log de 2. Agora você usa essa informação. Porque x sobre y, no fundo, x sobre y é igual ao quê? Log de 2 mais log de 10. O log de 2, a questão te deu essa informação
Diz que o log de 2 é para você atribuir o valor o quê? 0,3. Então, o log de 2 é 0,3. Mais o log de 10. Espera lá. O log de 10, já sabemos o valor. Log de 10 é log de 10 na base 10. Porque quando não tem base, é base 10. É logaritmo decimal. Então, log de 10 é 1. Então, vai ficar 0,3 mais 1. E aí nós sabemos 0,3 mais 1, resultado 1,3. Então, x sobre y é igual a 1,3. Gabarito, letra E. É de logaritmo, é muito fácil. Logaritmo é muito fácil. Depois que você aprende essas coisinhas, é muito fácil. Logaritmo é tranquilo. Logaritmo é tranquilo. É só um nome bonitinho, mas é tranquilo. É tranquilo, beleza? Então vamos avançando. Antes de dar mais um passo para avançar em mais uma questão, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Olha só. Mais uma coisinha para você decorar de logaritmo, tá? São várias informaçõezinhas, mas é tudo nomezinho, é tudo nomenclatura. Quando você estiver de frente para uma questão de logaritmo, pode aparecer para você a seguinte expressão, ln. Aí você vai falar, caraca, professor, ln, o que é isso? Ln é o chamado logaritmo neperiano ou logaritmo natural, ln. Então, L de logaritmo, N de neperiano. Então, logaritmo neperiano. E o que é o ln? O que é o logaritmo neperiano? O ln, quando a gente fala ln de x, olha só que nome bonito. Olha só. ln de x, isso aqui nada mais é do que o log do número x na base e. Na base e. É isso que você precisa saber. É isso que você precisa saber. Para resolver as questões do Sebrasp, é isso que você precisa saber. Como informação adicional, eu te digo que esse número e, ele é um limite da matemática, tá? Você aprende na matemática que o número e é aproximadamente igual a 2,71. É um número irracional, tá? Então, o que acontece? Se na tua questão vier falando ln de x, ln de um número, o que é esse ln? É o logaritmo neperiano, ou logaritmo natural. E nada mais é do que o log do número x na base e. Exemplo. Se na tua questão vem assim, ó, ele te dá uma informação e diz assim que ln de 3. Na tua informação vem escrita, na tua questão vem lá as ln3. Aí você olha como que você deve entender ln3. É o logaritmo neperiano de 3. Nada mais é do que isso. É o logaritmo neperiano de 3. Talvez você que nunca frequentou um curso mais avançado de matemática, você vai ter dificuldade nisso agora. Mas é muito fácil. É muito fácil. ln de 3 é o logaritmo neperiano de 3. Estou dando um exemplo. É o logaritmo neperiano de 3. Isso aqui nada mais é do que o seguinte. Isso aqui é igual ao log de 3 na base e. E o e é quem? O e é aquele carinha ali. O e é o tal do 2,71. Um número irracional. Um número irracional. Compreendeu? Capite? Se ele fala ln5, é o quê? É o log de 5 na base e. Se ele fala ln8, é o log de 8 na base e. Se ele fala ln20, é log de 20 na base e. E o e é esse númerozinho irracional, aproximadamente igual a 2,71. Estamos conversados? Beleza. Isso aparece. O Sebrasp às vezes cobra isso e você precisa saber. Mas é muito fácil. É só saber esse conceito que eu te expliquei agora e aí você vai usar as propriedades de logaritmo que você está aprendendo nessa aula. Beleza?
Tranquilo? Não tem mistério. Tá tudo aqui. Vamos lá, vamos avançando. Pessoal, vamos resolver agora uma questão que apareceu no concurso da Petrobras 2023, uma questão de log, tá? Nessa questão vai aparecer o tal do LN, mas você já sabe que o LN nada mais é do que o logaritmo natural ou logaritmo neperiano, beleza? Tranquilão? Sossegado? Essa questão caiu no concurso no passado da Petrobras, foi o concurso que eu fiz lá, que eu falei para vocês já, que eu fui aprovado. Essa questão é uma questão tranquila, ela está na tela. O que eu peço para você fazer? Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Você pausa o vídeo e tenta resolver, beleza? Você pausa o vídeo aí e tenta resolver a questão. A matemática é assim. Você só vai aprender matemática se você sentar o bumbum na cadeira, pegar o papel, a caneta e resolver questão. Matemática é 90% é resolver questão, meu amigo. Para mais ainda, é tentar resolver questão. É o tempo todo tentando resolver. Porque a matemática, ela começa a se tornar algo cíclico. As questões se repetem. A matemática, o pessoal tem dificuldade, mas na matemática, eu considero a matemática para concurso público muito simples. Por quê? Porque o pessoal copia demais as questões, o raciocínio. É mais fácil do que português a matemática para concurso. Para concurso, estou falando. Por quê? Porque o pessoal repete muito o raciocínio das questões. O português, você tem que pensar mais. O português para concurso, você pega uma questão de interpretação de texto, por exemplo, um texto é diferente de outro. Né? Agora, a matemática não. Na matemática, as coisas se repetem demais. Então, quanto mais você resolver questões, a tendência é que na hora da prova, você apareça a mesma questão, só com números trocados. Beleza? Vamos lá, então. Vamos aqui sem mais delongas. Vamos resolver essa questão aí. Sebrasp 2023, concurso da Petrobras, ênfase 12. Eu fui 10º colocado geral no Brasil ano passado nessa ênfase 12 e primeiro colocado para a cota de negros. Primeiro colocado geral do Brasil na cota de negros para essa ênfase aí. Eu resolvi essa questão, lembro dessa questão aí, achei mamão com açúcar na hora da prova, mas eu respeito os alunos que acham que é difícil, tá? Respeito isso aí. Vamos lá. Suponha que, deixa eu só ver se eu tenho aqui rascunho. Tenho 2 quadros para resolver. Tá, vamos lá. Suponha que C de T igual a 5 vezes E, olha aqui o E que eu acabei de falar com vocês, E elevado a 0,05T corresponda a... Então, o que é essa função exponencial que ele te deu? Essa função exponencial é a quantidade de litros de combustíveis anuais em milhões de litros demandadas em uma pequena cidade em T anos após um instante inicial T igual a 0. Então veja que o instante inicial é quando T igual a 0. Nesse caso, considerando-se ln, olha ali o ln, ó, ln de 8/5 igual a 0,5. Então, para t igual a 10, então, olha só, agora vem a afirmativa. Ó. Para t igual a 10, é correto afirmar que a quantidade de litros de combustíveis demandados na cidade será igual ao dobro da quantidade no instante inicial. Então, o que ele está dizendo? Você tem uma função exponencial que diz a quantidade de litros de combustíveis anuais, tá, demandadas, ou seja, que são necessárias em uma cidade. Então, 5 vezes E elevado a 0,05T. Beleza? O que acontece? O instante inicial é um instante T igual a 0. Então, vamos calcular inicialmente quantos litros
de combustível, essa cidade vai demandar, ou seja, vai necessitar quando t igual a zero. Ou seja, no instante inicial, quando a gente começa a observar. Tá? O instante inicial t igual a zero significa isso. É o momento em que nós começamos a observar a demanda daquela cidade. Quando nós vamos começar a observar? Quando t igual a zero. Então, fazendo t igual a zero lá na função, se t igual a zero, você vai substituir o t por zero. Então, você faz t igual a zero. Então, vai ficar c de zero igual a 5 vezes e elevado a 0,05t. Mas o t é zero, então vai ficar vezes zero. Tá entendendo? Então, no lugar do t, para você saber a demanda inicial da cidade, você vai pegar o t, fazer o t igual a zero e vai descobrir quanto que ela gastava, quanto que ela demandava no início das observações, tá? Então, C de zero é igual a quê? 5 vezes E elevado a quanto? Pessoal, o que você vai fazer aqui? 0,05 vezes zero. Um número vezes zero dá quanto? Dá zero. Dá zero. Então, vamos lá. Então, dá zero. E elevado a zero. Então, é isso que você tem. Vamos passar lá para baixo. C de zero é igual a 5 vezes... Quanto que dá? E elevado a zero. E aí eu te digo, todo número diferente de zero, todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. Claro, todo número diferente de zero, elevado a zero dá 1. Porque zero elevado a zero é uma indeterminação matemática. Mas todo número elevado a zero dá 1, tirando o zero, né? Porque zero elevado a zero é uma indeterminação matemática. Tá, então o que nós temos? Que E elevado a zero dá 1. Então o que você vai ter? 5 vezes 1. Ou seja, o C de zero é igual a quanto? 5. 5 o quê? Milhões de litros, né? Então, quando o tempo era zero, no tempo zero, que é o instante inicial, essa cidade está demandando 5 milhões de litros de combustíveis anualmente. E aí a afirmativa do Sebrasp é que para t igual a 10, é correto afirmar que a quantidade de litros demandados será igual ao dobro da quantidade no instante inicial. Bom, no instante inicial já calculamos, são 5 milhões de litros. Agora vamos calcular a quantidade para t igual a 10. Vamos lá. Quando t é igual a 10, vamos descobrir. Quando t é igual a 10, vamos descobrir a quantidade de litros que essa cidade vai demandar. A função, eu tenho que usar a função que ele deu na questão. A função é c de t igual a 5 vezes e elevado a 0,05t. Como eu vou fazer t igual a 10? Então, no lugar do t, eu vou colocar 10. Então, o que eu tenho? C de 10 é igual, volte, C de 10 é igual a 5 vezes E elevado a 0,05t. Só que o t agora é 10, então vai ser 0,05 vezes 10. Olha aí que maravilha. Maravilha. Então, C de 10 é igual a 5 vezes E elevado a 0,05 vezes 10. Quanto é que dá isso? 0,05 vezes 10
Então eu vou andar, se eu estou multiplicando por 10, eu vou andar com a vírgula para a direita, uma vez só. Vou andar com a vírgula para a direita. Então 0,05, pessoal, 0,05 vezes 10, eu vou andar com a vírgula para a direita. Isso aqui vai dar 0,5, tá? Matemática básica aí para você, tá? Se eu estou multiplicando por 10, a vírgula vai para a direita. Portanto, e elevado a 0,5. Ô, professor, e agora? Agora eu fiquei empacado aí na questão, professor. Porque eu tenho agora e elevado a 0,5. Eu não sei o valor de e elevado a 0,5. Eu não tenho esse valor. Mas você tem uma informação que ele te dá, que é o ln. Ele te dá ln de 8/5. Então você vai ter que agora trabalhar com essa informação. Ele te dá que ln de 8/5 é igual a 0,5. Então vamos lá, vamos trabalhar com essa informação. Vamos lá. A informação que ele te deu é ln de 8/5 é igual a 0,5. E aí eu já te expliquei o seguinte, que o ln de um número nada mais é do que o log desse número na base e. Então vamos lá. ln de 8/5, isso aqui é o quê? Isso aqui é o log de 8/5 na base e. É a base e. E isso aqui é igual a quanto? 0,5. Tá vendo? Então, ln de um número é o logaritmo do número na base e. Decora isso. ln de um número é o logaritmo do número na base e. ln de um número é o logaritmo desse número na base e. Decora isso. Volta o vídeo várias vezes. Log de um número na base e. Beleza. Agora você aplica a definição básica de logaritmo. Olha aqui, ó. O que é o log de um número? Significa que e elevado ao número é igual a 8/5. Lembra do início da aula? Quando eu tenho log de um número na base é igual a um determinado número. Então, o que nós temos? Temos um círculo vicioso. Temos que a base e elevado a 0,5 tem que ser igual ao logaritmando, que é 8/5. Tá vendo aí? Isso aqui caiu ano passado. Esse ano no concurso da Petrobras vai cair de novo. Vai cair de novo. Se você for malandro, você vai acertar a questão. Então vamos lá. E, aplica a definição. E elevado a 0,5 é igual a 8/5. Portanto, achei o que eu queria. Eu encontrei o valor de E elevado a 0,5. Tá lá, ó. Então, o que nós temos? C de 10 é igual a 5 vezes quanto que dá E elevado a 0,5. Tá aqui o valor, tá na sua frente. E elevado a 0,5 é 8/5. E elevado a 0,5 é 8/5. Então, E elevado a 0,5 é quanto? É 8/5. Opa! C de 10 é 5 vezes 8/5. O que eu faço ali? Corto, né? Corto 5 com 5. Portanto, C de 10 é igual a quanto? 8. 8. Significa o quê? Que quando T é igual a 10, a quantidade de litros que a cidade precisa, que a cidade demanda é 8 milhões. Porque está em milhões, lá no enunciado da questão ele fala 8 milhões de litros. Então, o que nós temos é o seguinte. Quando T é igual a zero, a cidade usa 5 milhões de litros.
Quando T igual a 10, a cidade usa 8 milhões de litros. E na questão está dizendo que a quantidade de litros será igual ao dobro da quantidade inicial. Opa, pera lá. Eu usava 5 milhões no início. Agora, quando T igual a 10, uso 8 milhões. 8 milhões é o dobro de 5 milhões? Não. O dobro de 5 milhões é 10 milhões. Portanto, esse item é um item errado. Esse item é um item que está errado. Por quê? Porque quando T igual a 10, eu vou utilizar 8 milhões. E isso não é o dobro de 5 milhões que era usado lá no início, beleza? Olha aí a questão do Sebrasp do ano passado, bem estruturada para você. Tranquilo? Pegou a manha? Tá entendendo? Não é difícil. É você usar as propriedades e as informações que a questão te dá. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão aí, tá? Da Sebrasp, inclusive concurso da Petrobras. Esse concurso, pessoal, foi o concurso da Petrobras de 2021. Então, veja só, peguei uma questão da Petrobras de 2023 e agora eu vou pegar uma questão da Petrobras de 2021, também de exponencial. E eu acredito que agora em 2024 haverá mais uma questão desse jeitinho aí. Beleza? Vamos lá. A questão está aí na tela, bem estruturada para você. Você tenta resolver a questão. Aí. Beleza? Vamos lá. Considere que. Agora ele te dá. Tá vendo que ele te dá uma função exponencial de novo? P de T é igual a 160 vezes 3 meios elevado a T. Considere que isso expresse a quantidade aproximada de moradores de um determinado condomínio. Então, a população em função do tempo, P de T. Em T anos, para T, aí o T está dizendo que o T varia nesse intervalo. T de 0 a 15. Então, de 0 a 15 anos. Em que T igual a 0 corresponde ao momento de constituição do condomínio. Claro, T igual a 0 significa quando o condomínio foi criado. Quantos moradores havia lá? Com base nessa situação hipotética, julgue os itens. Aí tem vários itens. Vamos pegar esse item aí, o primeiro aí. Tá? Considerando que log de 125 na base 1,5 é igual a 11,9 e log de 4 na base 1,5 é igual a 3,4, então a população atingirá 5.000 pessoas na metade do 9º ano após a constituição do condomínio. Então tá aí. Pessoal, então você tem lá uma função exponencial que está dizendo para você quantos moradores eu tenho em um condomínio em função do tempo em anos. E a função é P de T. O que é P de T? População em função do tempo, igual a 160 vezes 3 meios elevado a T. Essa é a população do condomínio em função do tempo. A pergunta do Sebrasp, então a população atingirá 5.000 pessoas na metade do 9º ano após a constituição do condomínio. Beleza. Bom, ele quer saber quando a população vai atingir 5.000 pessoas. Então, o que eu posso fazer ali? Eu vou igualar. A população é 160 vezes 3 meios elevado a T. Se eu quero que isso seja igual a 5.000, para eu descobrir o tempo que vai levar. Então, isso aqui é igual a 5.000. Tá vendo? Eu quero que a população seja igual a 5.000. E aí eu vou descobrir quanto é o valor do T. Para a população igual a 5.000, qual é o valor do T? Qual é o valor do tempo? Ou seja, em quanto tempo ela chega nos 5.000?
em quanto tempo ela chega nos 5 mil. Tá entendendo? É isso que ele quer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar 160 vezes 3 meios elevado a t. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5 mil. Porque 160 vezes 3 meios elevado a t é a minha população. Eu quero que essa população seja igual a 5 mil. Repare que fica só o t, para eu calcular o t. Aí eu calculo o t, ou seja, em quanto tempo a população chega nos 5 mil. Beleza? Vamos lá. Como está multiplicando aqui, ó, eu vou cortar zeros. Então, esse zero corta com esse zero. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 16 vezes 3 meios elevado a t é igual a 500. Agora eu vou simplificar. 16 com 500. Se eu dividir por 4, 16 dividido por 4 dá 4. 500 dividido por 4 dá 125. Então vamos arrumar isso para ficar bonitinho. Como é que vai ficar? 4 vezes 3 meios elevado a t. Isso aqui é igual a quanto? 125. O 4 está multiplicando. Ele desce dividindo. Então vamos lá. 3 meios elevado a t é igual a 125 dividido por 4. Beleza, tranquilo. Então, vamos até usar o rascunho aqui, ó. 3 meios elevado a t é igual a quanto? 125 dividido por 4. Repare que eu quero encontrar o t. Eu quero encontrar o t. Eu tenho que 3 meios elevado a t é igual a 120. Deixa eu colocar aqui mais para o meio, ficar mais visível. 3 meios elevado a t é igual a 125 quartos. Maravilha, tranquilão. Beleza. O que nós podemos fazer aí, galera? No momento, veja que as bases são totalmente diferentes. Mas quando eu tenho essas bases diferentes, que eu não consigo deixar em bases iguais, eu posso aplicar log. Se eu tenho uma igualdade, eu tenho uma igualdade aqui, ó. Eu tenho uma igualdade. Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, então eu posso dizer que o log desse cara é igual ao log desse outro cara aqui. Eu posso afirmar isso. Beleza? Eu posso afirmar isso. E aí eu continuo. Vou para frente. Vou aplicar a regra do chute naquele t. Pego aquele t e dou um chute nele. Ele vai lá para frente. Veja que eu vou aplicando propriedades. Então, t log de 3 meios é igual a log de 125 quartos. O que ele deu? O que ele deu de informação? Ele deu log de 125 na base 1,5 e o log de 4 na base 1,5. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui é uma multiplicação, né? Então vai ficar então isso aqui, ó, vai ser igual a t vezes log de 3 meios, que é igual a log de 125 quartos. Então é isso que eu tenho aqui para você. Agora, o que dá isso aqui? Isso aqui vai ser t igual a log de 125 quartos sobre
log de 3/6. Ok, log de 3/6. O que dá para fazer aqui agora? Isso aqui eu consigo alterar para mudança de base. Eu consigo fazer isso aqui uma mudança de base. Como? Isso aqui vai ficar log de 125 quartos na base 3/6. Olha só que interessante isso aqui, ó. Log de 125 quartos na base 3/6. Lembra que na mudança de base eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, eu estou fazendo o caminho inverso da mudança de base. Eu tenho uma fração, eu posso jogar para um log só. Então fica, o log que está em cima, ó, o 125 quartos está em cima, está aqui, ó, e o 3/6 está aqui embaixo. Beleza. E o que acontece aqui? O que acontece aqui? O 3/6 é 3 dividido por 2. Isso aqui é 1,5. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui igual a log de quê? De 125 quartos na base 1,5. Na base 1,5. Eu tenho isso aqui, ó. Log de 125 quartos na base 1,5. Então, eu tenho log de 125 quartos na base 1,5. Se eu tenho log de 125 quartos na base 1,5, o que eu tenho então? O que eu posso dizer que eu tenho? Eu tenho log de 125 menos o log de 4. E qual é a base? A base 1,5. Porque o log de um quociente eu posso separar como diferença de logs. Isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a quê? Quanto que é log de 125 na base 1,5? Ele falou 11,9. Menos, quanto que é log de 4 na base 1,5? 3,4. 11,9 menos 3,4 vai dar quanto? 8,5. Então, meu T, tá vendo que isso tudo é o T, ó. T é igual a todo esse log aqui, ó. T é igual a 8,5. O que é o T, pessoal? É o tempo para a população chegar a 5.000 pessoas. É o tempo que a população desse condomínio vai demorar para chegar a 5.000 pessoas. E aí, como que faz isso? Como que você interpreta isso? Esse tempo são 8,5 anos. É o tempo dá em anos, né? Ou seja, o que aconteceu? Passaram-se 8 anos completos. E aí ele está indo para o 9º ano, para completar 9 anos. Só que aí quando chega na metade do 9º ano, né? Então veja lá, completaram-se 8 anos. Estão completos 8 anos. Então eu entro no 9º ano, né? Entro no 9º ano. Ao entrar no 9º ano, na metade do 9º ano, eu chego a 5.000 pessoas. Então, são 8 anos completos e mais metade lá no 9º ano. E ele está dizendo isso na alternativa, né? Na metade do 9º ano, eu vou chegar a 5.000 pessoas. Esse item é uma pegadinha, né? É um item que está certo. É um item que está certo. Tranquilo, pessoal? Então, repare que nas questões envolvendo exponencial, logaritmo do Sebrasp, ele vai cobrar de você o quê? Propriedades. E as propriedades aí você tem que ficar ligado em cada uma delas, beleza? Pessoal, sou o professor Anderson Magalhães, nós estamos juntos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui, galera!